Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu te agradeço pelo alimento, por cada livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus. Eu te agradeço pela saúde, pelos irmãos, pela família, pelos amigos, pelos irmãos em Cristo, meu Pai. Eu te agradeço por esta comunhão, por poder mais uma vez nos reunirmos, ó Pai, em teu nome, Senhor. E falarmos da tua palavra, meu Pai. Eu creio que ela tem poder, eu creio que ela é viva, ela é eficaz, Senhor, e apta para discernir pensamentos e intenção do coração do homem, Senhor. Que nessa noite ela venha produzir o propósito, meu Pai, do teu coração, aquilo que lhe apraz, Senhor. Se for da tua vontade curar, se for da tua vontade libertar, transformar, sarar, salvar, Senhor. O Senhor tem liberdade neste lugar. Faz, Senhor Deus, segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Usa, Senhor Deus, as nossas vidas, meu Pai. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos iluminar. Venha nessa noite, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento a respeito daquilo que está escrito, Senhor. E que nós possamos, meu Pai, sermos fortalecidos na fé pelo poder da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, a cada um que aqui está, aqueles que já passaram por aqui, aqueles que ainda vão chegar, meu Pai. Eu apresento a filha do nosso irmão, Senhor Deus, que pediu oração. Apresento, Senhor Deus, a nossa irmã que pediu oração, pois está afastada. Cada um, meu Pai, que aqui está, que participam comigo todos os dias, aqueles que participam na rolagem e até mesmo aqueles que estão aqui, Senhor, ouvindo, que também são bênçãos na minha vida, Senhor. Fala mais uma vez conosco, como tem sido nos outros dias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Boa noite, Sérgio. Vamos lá, gente. Hebreus capítulo 11, versículo 35. Nós falamos bastante aqui já a respeito dos nossos heróis na fé. Nós falamos desde Abel, né? Se a gente for acompanhar. Paz, irmão Rogério, seja bem-vindo. Gelson, sejam bem-vindos. Se nós formos observar desde o versículo 1, o autor aos Hebreus ele está falando de homens e mulheres como eu e você. Homens e mulheres sujeitos a falhas, sujeitos a erros. E a gente vê nessa lista, nessa galeria dos heróis da fé, a gente vê Moisés, por exemplo, que cometeu o assassinato. A gente vê Davi, por exemplo, que cometeu adultério. Nós vemos homens que erraram, homens que falharam, mas homens que obtiveram perdão da parte de Deus pelo meio da fé. Eles obtiveram vitórias, eles obtiveram promessas por meio da fé. Nós falamos detalhadamente aqui já de cada um, desde Abel, desde Enoque, desde Noé, desde Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés. Essa é a sequência que o autor aos Hebreus ele usa. Nós falamos sobre a passagem do Mar Vermelho, nós falamos sobre a queda das muralhas de Jericó, nós falamos sobre Raabe, falamos bem resumidamente sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão, sobre Jefté, nós falamos bem resumidamente sobre Davi, Samuel, e o que esses homens puderam viver, contemplar, as experiências que esses homens tiveram por meio da fé com Deus. Não só a obediência, não só as experiências, como também a obediência, como também uma vida de relacionamento com Deus. Eles eram homens que pela fé eles tinham comunhão com Deus. Homens que ainda que eles tivessem falhado, Deus os separa, os chama e eles se tornam homens que têm temor a Deus, temor no seu coração, servem a Deus com todo amor. A gente vê o exemplo da Raabe, por exemplo, que tinha ouvido falar a respeito desse Deus e porque ela ouviu falar desse Deus, ela creu e ela ajudou os espias
Tá, não, Costa. Isso aí, você tá com coisa na sua cabeça. Paz, Senhor, irmão Fábio Barros. Eu tô aqui, ó, não saí daqui. Vai, vamos lá. A gente vê que todos estes que estão aqui na Galeria dos Heróis da Fé, eles tiveram as suas ações. A fé, ela traz ações. A fé, ela traz práticas. A fé é uma vida prática de obediência e temor a Deus. Eu tenho falado aqui por diversas vezes, acredito eu que todas as lives praticamente eu tenho falado isso, que travou, gente. Paz, Manuel. Ué, gente, por que travou? Tá usando meu celular? Peraí, meu povo. Não, filho, não tô usando, não. Voltou? Voltei. A Márcia voltou. Paz, Marcinha. Adailton. Boa noite, Adailton. Gente, voltou? Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Travou, mas saí, voltei, agora tá normal. Tá travado ainda? Tô parada. E agora? Jesus Cristo te ama. Voltou. Então vamos lá. Agora está normal, ok. Então vamos lá, vamos continuar. Eu tenho falado aqui repetidas vezes, por diversas vezes, por várias vezes. Quem assistir as lives lá no YouTube vai ver isso várias vezes, vai ver eu dizendo isso por várias vezes. A fé, ela produz frutos. E o fruto da fé é a obediência. Ah, gente, tá travado ainda? Pelo amor de Deus, internet. Não. Mas, pastor Levi, seja bem-vindo. Não. O Levi tá no TikTok. Amanhã, achei. Ah, também. Eu acredito que sim. Quem perguntou se ele... Eu acredito que sim, irmão user. Que eu não sei o nome. Não, tá. Não sei, aqui parou. Tá normal. Tem que sair e entrar de novo. Sério, gente? É ruim. Se eu sair e entrar de novo, depois eu vou ter que editar. Stephanie disse que voltou. Então vamos lá. Não precisa sair. Eu acho que ele tava falando pra vocês que tem que sair e voltar, né? Travou, mas tá normal agora. Voltou. Travado com não você, as pessoas que têm que sair e entrar. Jorge. Vamos lá, pai Jorge. Vamos lá, foco. Vamos lá, voltou. Internet, em nome de Jesus, não pare mais. A fé, gente, ela dá frutos, ela tem frutos. E a gente vê isso na vida destes homens e dessas mulheres que estão aqui na Galeria dos Heróis da Fé. Os frutos da fé são a obediência. Os frutos da fé é o temor a Deus, é andar em justiça, é andar em paz, no temor do Senhor.
os frutos da incredulidade. Os frutos da incredulidade é a desobediência, é a rebeldia e, consequentemente, a apostasia. É só a gente olhar para o povo lá no deserto, aquele povo que saiu do Egito. Eles não creram que Deus era fiel para cumprir a promessa que ele havia dito. E porque eles não creram, eles se rebelaram contra Deus, o desobedecendo, apostatando da fé, e por causa disso eles não herdaram a promessa. Por causa disso eles não entraram em Canaã. Paz, irmão Hernandes. Então a gente vê que a fé em Deus, ela gera ações, ela gera uma vida prática. Se eu creio, se eu tenho fé, eu obedeço e ando de acordo com a vontade de Deus. Lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz que nós éramos trevas, porém agora nós somos filhos da luz. E nós, como filhos da luz, nós temos que andar como filhos da luz. Nós não andamos mais como nós andávamos antes. Nós não andamos mais despreocupados em cumprir a vontade de Deus. Muito pelo contrário, agora nós, como filhos da luz, como filhos de um Pai amoroso, misericordioso, nós o obedecemos. O apóstolo Paulo, ele escreve, se eu não me engano, é Efésios capítulo 5, ele diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos sim que obedecer a Deus. A fé, ela gera isso em nós, ela gera um desejo de fazer a vontade do Pai. A fé gera um prazer em nós de cumprir a vontade do Pai. Jesus, ele disse: de santos como eu sou santo. E não é e quando a Bíblia diz santo, para nós não é esses santos que as pessoas estão acostumadas hoje, né? Uma imagem onde as pessoas se prostram e se adoram. Não, quando a Bíblia diz santo, ela diz separado. Todas as vezes que o apóstolo Paulo escrevia cartas às igrejas, ele se dirigia aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Filipos. Então, a gente observa que santo na Bíblia é aquele que é separado para fazer a vontade do Pai. No caso aqui, o autor aos Hebreus, ele vem fazendo uma lista maravilhosa dos nossos antepassados, aos quais eles viveram na fé. Pela fé, eles obtiveram testemunho de justiça, de fazerem a vontade de Deus. Pela fé, eles andaram com Deus e também morreram na fé. Eles não só viveram pela fé, como também eles morreram na fé. O que é isso? Ter fé até o último dia. Até o dia em que fechar os olhos nessa terra. Paz, irmão Ronaldo, seja bem-vindo. Ter fé, ter a certeza, desde o instante em que você compreende o Evangelho até o dia em que você fecha os olhos nessa terra. Ter fé não é ter fé um dia, não é ter fé uma semana. Ter fé é ter fé todos os dias. A Bíblia diz que esses homens viveram na fé e morreram na fé. A gente viu o exemplo de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, e também de José. Ele usa o exemplo desses homens aqui na palavra, aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, já no final da sua vida. Se você olhar nos versículos 20, 21 e 22, o autor, Paz Vando, seja bem-vindo. No versículo 20, 21 e 22, ele está falando de Isaac, de Jacó e de José. E ele cita estes homens já no fim da sua vida, quando eles vão abençoar a sua descendência de acordo com as promessas que Deus havia dado a Abraão. Então, a gente observa que esses homens não viram as promessas se cumprirem, inclusive a promessa de pisar na terra de Canaã. Porém, eles creram até o último dia da sua vida que Deus iria cumprir aquilo que ele disse.
Tanto que José, quando ele está já no final da sua vida, ele vai dizer assim, ó, quando vocês saírem daqui, ele vai mencionar o Êxodo. Porque ele sabia que um dia eles iam sair dali. Não porque eles eram capazes, mas porque alguém tinha prometido. E esse alguém não era um homem, não era um menino, era Deus. Deus havia prometido que eles sairiam dali. Então, José, ele vai pedir que quando eles saíssem dali, daquela terra, e fossem para a terra que Deus havia prometido, que eles levariam os seus ossos. O autor aos Hebreus, ele usa o exemplo desses homens quando já estão no fim da vida. Eles não viram a promessa se cumprir, mas eles sabiam que a promessa de Deus ia se cumprir, porque quem fez a promessa foi Deus. Eu estava viajando agora, cheguei em casa, não deu tempo de carregar o celular. Paz, Valdir Alves. Cheguei agora do culto. Glória, irmão Vando. Aí, a gente começou a falar de algumas vitórias que que essas pessoas tiveram. A gente falou de Davi, por exemplo, quando ele enfrentou o leão. A gente falou de Davi quando ele enfrentou Golias. A gente falou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nos versículos, olha só, no versículo 33 diz assim, ó, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, obrigada Vando, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então você percebe que pela fé, estes homens alcançaram vitórias. Estes homens viveram experiências, irmãos, que se não for pela fé, ninguém vive. Irmãos, quem é que vai ser lançado dentro de uma fornalha ardente de fogo e não vai ser consumido, irmãos? Quem é que vai enfrentar um leão? Quem tem coragem de enfrentar um leão e não sair ferido? Quem é que vai ser lançado dentro de uma cova de leões e não vai sair ferido? Olha que enfim, achei alguém falando alguma coisa que presta. Louvado seja... Pai, seja bem-vindo. Pai, Dona Simone, seja bem-vinda. Então a gente vê que pela fé, foi pela fé, irmãos, que eles obtiveram vitórias. Foi pela fé que eles subjugaram reinos. Foi por meio da fé que as mulheres receberam os seus mortos. A gente falou aqui sobre o filho da viúva de Sarepta, que Elias orou e o menino ressuscitou. A gente falou sobre o filho da Sunamita, que Eliseu orou e o menino ressuscitou. A gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, diversas vitórias que o povo teve, que o seu povo obteve por meio da fé. A gente falou aqui quantas vezes, eu vou contar mais uma vez. Versículo 3, ele fala pela fé. Versículo 4, 5, 7, 9, 11, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 15... 33 versículos ele vai falar pela fé. Pela fé. Esses homens obtiveram vitórias e promessas pela fé. Paz Regina. A partir do versículo 35, irmãos, ele começa a contar história de outras pessoas, de outros homens de Deus, que pela fé eles não obtiveram vitórias. A partir do versículo 35, ele começa a citar que alguns, pela fé, não obtiveram promessas.
Leiam comigo o versículo 35. Se vocês estiverem com a Bíblia aí, acompanhem comigo, por favor. 1%. Põe no carregador, meu Sérgio. Versículo 35, vou começar a ler a partir da parte B. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Irmãos, Hebreus, carta aos Hebreus, a partir do versículo 35 hoje. Irmãos, o autor aos Hebreus está dizendo aqui, não mais de homens que obtiveram vitórias por meio da fé. Ele está dizendo aqui que pela fé, homens foram maltratados. Ele está dizendo aqui que pela fé, homens passaram pela prova de escárnios. Ele está dizendo aqui que pela fé, homens sofreram açoites, algemas e até prisões. É interessante a gente observar que ele não cita nome aqui. No versículo, isso que é fé, no versículo 32, ele fala, certamente me faltaria tempo. Ele já começa meio que correr. Ele não cita um nome. Só que se a gente olhar para o Antigo Testamento, e até mesmo no Novo, João Batista, por exemplo, Estevão, por exemplo, Filipe, que foi morto ao fio da espada, a gente observa que estes homens eram homens de Deus e homens que tinham fé. Mas a gente vê que não é porque eles tinham fé que eles tinham vitória, que eles obtiveram vitória. Não nessa terra, não terrena. Eu separei alguns textos aqui para a gente meditar sobre alguns homens que passaram por isso que o profeta disse. Sem nome, sem grandes nomes aqui, homens movidos pelo Espírito Santo. Sem nomes aqui. A gente observa que muitas vezes a Bíblia não cita nomes. O autor aos Hebreus, por exemplo, é alguém desconhecido. Há pessoas que supõem que foi fulano de tal, há pessoas que supõem que foi o apóstolo Paulo, mas a Bíblia mesmo não diz quem escreveu. Mas a gente sabe que foi um homem usado por Deus, foi alguém direcionado por Deus, foi alguém instruído por Deus e pelo seu Espírito. Alguns acreditam que foi o Dr. Lucas, mas fato é que a Bíblia não diz quem escreveu. Mas por quê? Porque a gente observa que a glória, ela não é para o homem, ela não tem que ser dada ao homem. Nós honramos sim, a Bíblia diz, dai honra a quem tem honra. Nós honramos, nós sabemos que quem escreveu foi alguém direcionado por Deus, mas o autor é o próprio Deus. Quem tem que aparecer, quem tem que ser glorificado, exaltado é Deus. E a gente observa que muitas vezes na história o nome de muitas pessoas não são citados. Mas não é porque o nome dessas pessoas não são citadas que elas não são escolhidas e separadas por Deus. E muito menos que elas não tiveram fé. Eu vou usar alguns exemplos no Antigo Testamento, paz, força firme, no Antigo Testamento para a gente falar um pouquinho sobre o que o autor aos Hebreus fala. Abram as Bíblias comigo em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 18. Meu Deus do céu, Segunda Crônicas, capítulo 18. Eu vou ler para vocês 2 versículos. Versículo 25 e versículo 26. Está escrito assim. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o
com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Irmãos, gente, obrigada pelos presentes. Deus abençoe. Irmãos, a Bíblia aqui está falando do profeta Micaías. O profeta Micaías foi um homem usado por Deus. Por Deus. Ele abriu a boca dele para falar aquilo que Deus mandou. Não o que o rei Acabe queria ouvir. O rei Acabe estava pronto a ir uma peleja. E o que ele queria é que as pessoas dissessem, que os homens dissessem, que ele ele teria vitória. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo que alguns vão dizer para o rei Acabe que ele pode ir à peleja, que Deus ia dar vitória para ele. Só que eles decidem consultar ao profeta Micaías. A Bíblia diz que o profeta Micaías vai dizer aquilo que Deus mandou ele dizer, não o que o rei Acabe queria ouvir. E porque o profeta Micaías disse o que Deus mandou dizer, não aquilo que o rei Acabe queria ouvir, ele foi preso. Ele foi preso, irmãos. Ele sabia que ele corria esse risco. Ele sabia que ele corria o risco de ser preso, mas ele não deixou de profetizar aquilo que Deus tinha mandado ele profetizar. O compromisso do profeta Micaías era com Deus. O compromisso do profeta Micaías não era com o rei Acabe, não era com o homem, embora fosse um homem poderoso, capaz de lançá-lo no cárcere. Mas o compromisso do profeta Micaías era com Deus. Ele profetiza aquilo que Deus manda ele profetizar. E porque ele profetiza algo que o rei Acabe não queria ouvir, ele manda prender o profeta. Aí eu pergunto, irmãos, Micaías não tinha fé? Porque a gente olha para esse evangelho que está sendo pregado hoje do triunfalismo e de que se você crê em Deus, você só vai ter vitória. De que se você está passando por prova é porque você não crê em Deus. Irmãos, esse evangelho é anátema. Alguns homens obtiveram vitórias, alguns homens obtiveram promessas, porém alguns homens foram presos. Micaías era profeta do Senhor. Ele não teve vitória, irmãos. Ele foi preso por pregar a verdade. Mas ele era um homem de fé. No Segunda Crônicas, um pouquinho mais pra frente, capítulo 24. Segunda Crônicas, capítulo 24. Eita, esse aqui é forte. Eu vou ler 2 versículos. Não, deixa eu ver. Eu vou ler 2 versículos. Segunda Crônicas, capítulo 24, versículo 20, está escrito assim: O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Irmãos, esse aqui é o profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele foi tomado pelo Espírito do Senhor e ele profetizou contra o povo, porque o povo havia se rebelado contra Deus, deixado de obedecer e cumprir a vontade de Deus. Deus usa o profeta Zacarias para profetizar contra aquele povo. A Bíblia diz que conspiraram contra ele e o apedrejaram. Irmãos, eu estou falando para vocês de um homem que tinha fé.
Eu tô falando para vocês de um homem que era obediente e temente ao Senhor. Eu tô falando para vocês de um homem que só fazia aquilo, só falava aquilo que Deus mandava ele falar. E a Bíblia diz que ele foi apedrejado. Aí eu faço mais uma vez a mesma pergunta. Zacarias não tinha fé? Será que ele não tinha fé o suficiente para não ser apedrejado? Será que ele não tinha fé suficiente para que Deus o livrasse daquelas pedras? Olha para a vida de Estevão, irmãos. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito de Deus. Ele era diferente. Ele se destacava entre os outros. A sabedoria de Estevão era maravilhosa, era algo maravilhoso. A Bíblia diz que diante dos fariseus, que diante dos religiosos, daqueles que estavam o interrogando, ele prega o Antigo Testamento todinho até Jesus. Ele prega para aqueles homens, para aqueles líderes religiosos, e ele vai pregar desde Abraão, vai contar toda a história até chegar no Messias. A Bíblia vai dizer que Estevão foi apedrejado. Aí eu pergunto, Estevão não tinha fé, irmãos? O homem acabou de pregar o evangelho. O homem acabou de pregar toda a palavra. Ele acabou de pregar todas as profecias que apontavam para o Messias. E ele foi apedrejado. Só que a Bíblia diz que ele estava sendo apedrejado, mas ele viu, aleluia, o Senhor à destra do Pai. Em pé. Pelo contrário, quanto mais fé, mais prova. Versículo, voltando pro Hebreus, ele diz assim, ó. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Eu falei aqui do profeta Micaías, falei do profeta Zacarias. E se a gente olhar para esse versículo, qual o profeta que sofreu escárnios? Travou de novo, gente, não é possível. Vocês querem parar de usar minha internet? Final de semana é uma benção, né? Voltou. Boa noite, Antônio. Vamos lá. Ele está falando aqui no versículo 36. Passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Nós falamos do Micaías, que foi preso, do profeta Zacarias, que foi apedrejado. Nós falamos de Estevão, que foi apedrejado. E nós falamos também, e nós vamos falar agora, melhor dizendo, sobre um dos profetas que também foi fiel a Deus. Quem tá perguntando? O irmão Carlos. Todo mundo já sabe que você é ateu. Toda live você tá aqui. Toda live você tá enchendo de pergunta. Desculpa, mas agora eu não vou poder responder suas perguntas porque eu estou ministrando um estudo, tá bom? Eu não vou responder nenhuma das suas perguntas agora, a não ser que esteja dentro daquilo que eu estou ministrando, tá bom? E outra coisa, você tá cansado de falar que você é ateu. Se você realmente quer entender, você ouve o que está sendo ministrado. Mas se você não está ouvindo, é porque você não quer entender. Um dos profetas mais usados por Deus, dos profetas mais conhecidos também por nós,
a Bíblia diz que ele pregava, irmãos, e ninguém dava ouvido para o que ele falava. Ninguém acreditava no que o profeta Jeremias pregava. Ninguém queria saber daquilo que o profeta Jeremias pregava. Ninguém queria ouvir o profeta Jeremias. E por diversas vezes o profeta Jeremias ele prega aquilo que Deus manda dizer. E ele é escarnecido. As pessoas zombam dele, as pessoas não creem naquilo que ele prega. As pessoas não dão ouvido à mensagem. Não dão ouvido à mensagem que o profeta Jeremias pregava. No capítulo 38, Jeremias, capítulo 38. Profeta chorão, né? No capítulo 38, a Bíblia diz que o profeta Jeremias, ele anuncia que ele já estava anunciando sobre os caldeus que viria contra a nação. E no capítulo 38 ele começa a falar assim, olha, vocês se entreguem, não tem outro jeito, o juízo de Deus vai vir. Então o que cabe a vocês agora é se entregar. A Bíblia diz que porque Jeremias profetiza isso, no capítulo 38, versículo 2, diz assim, assim diz o Senhor. Então, quando Jeremias abria sua boca para falar, era o próprio Senhor, era o próprio Deus falando pela boca do profeta. Só que porque ele profetizava, as pessoas não criam, as pessoas não davam ouvido, as pessoas não davam crédito àquilo que Jeremias profetizava. A Bíblia vai dizer que nesse capítulo aqui, que ele é lançado numa cisterna, irmãos. Cheio de lama e sujeira, imundiça. E é lá que o profeta Jeremias é lançado. Sabe por quê? Porque ele pregava, porque ele tinha fé. Porque ele tinha fé que aquele que estava falando com ele era fiel. Ele tinha fé que quem falava com ele era o único Deus verdadeiro. Ele tinha fé naquilo que ele pregava. Pela fé, o autor aos Hebreus vai dizer que pela fé estes homens passaram pela prova. Eles enfrentaram açoites, algemas e até prisões. Pela fé, irmãos. Do mesmo jeito que a gente vê alguns homens na Bíblia, pela fé, triunfando, eita, gente, não consigo falar essa palavra, não, travou. Obtendo vitórias. Oi. Eu e o Roger pode ficar na linha? Pode. Obrigado. De nada. Obtendo vitórias. Mas ao mesmo tempo, outras pessoas também tiveram fé e não tiveram vitórias. Não nessa vida. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Falei do profeta Jeremias. Vou falar um pouquinho agora. Deixa eu ver. Versículo 37. É o meu filho, que falou comigo agora é o meu filho, mas eu tenho um casal. Versículo 37 da carta aos Hebreus, gente. Tá escrito assim. Vem, Levi. Eu acredito que estamos aqui pela fé em Cristo Jesus. Verdade, Deus usava os profetas para falar com seu povo, mas poucos davam crédito. Olha isso aqui, gente. Versículo 37. Foram apedrejados, acabamos de citar alguns que já foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Irmãos, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Mas há uma tradição rabínica, há uma tradição entre os judeus de que o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio. Irmãos, o profeta Isaías é o profeta que mais profetizou acerca do Messias. O profeta Isaías, ele vai escrever lá no capítulo 53, um dos capítulos mais conhecidos e mais maravilhosos da Bíblia, aonde ele vai falar a respeito do Messias, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele vai escrever textos maravilhosos. Ele é o profeta que mais profetiza acerca do Messias. Mas esse Isaías, ele não viu a promessa se cumprir. Mas não é porque ele não viu a promessa se cumprir que ele não tinha fé.
que ele não tinha fé de que ela ia se cumprir. Como assim ele não viu a promessa se cumprir? Porque ele profetizava o Messias. Ele profetizava aquele que havia de vir. Mas ele morre mais de 400 anos antes. Mas não é só isso que ele profetizava. Ele era o cara. Não é só isso que ele profetizava acerca do cativeiro babilônico, ele profetizava aquilo que Deus mandava ele profetizar. Irmãos, quando Deus chama Isaías, lá no capítulo 6, quando ele vê o Senhor em um alto e sublime trono, e os serafins que voavam com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem essa visão, a Bíblia diz que nesse mesmo dia, Deus vai dizer para ele: olha, você vai pregar para um povo, para uma nação que vão ouvir, mas não vão entender. Fecha, filho, a porta. Mãe, chama o Levi. Vem, Levi. Levi, Vem, Levi. vem pra cá. Entra. Levem a Simone para a vida. Era um ato profético, sim, David. Era. Abre a porta. Abre. Aí agora você vai. Assim como Noé. Peraí, gente, peraí. Momento família aqui. Segura. O Levi saiu de novo. Saiu? Momento Levi e Felipe. Peraí. Levi, entra. Vem, Levi, vem. Aí, fecha. Não me ligue mais. Onde eu tava? Falando de Isaías, né? Era um ato profético, sim, né? Porque o próprio Cristo ele vai falar sobre esse texto de Isaías, do profeta Isaías, mas isso não quer dizer que também não aconteceu com ele, pois ninguém dava ouvidos àquilo que ele pregava, àquilo que ele anunciava. E como eu disse, a Bíblia não diz. É uma tradição entre os judeus, há uma tradição entre os judeus, entre os rabinos, de que o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio. O profeta messiânico. O profeta que pôde contemplar o Senhor em um alto e sublime trono. O profeta que pôde ver os serafins voando acima do seu trono e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse profeta, diz a tradição, que ele foi cerrado ao meio, irmãos. Fique à vontade, irmão Antônio. Esse profeta, será que ele não tinha fé? É claro que ele tinha fé, gente. Pela fé, obrigado pelos presentes, gente. Pela fé, ele enfrentou tudo isso. No versículo 37 ainda, mortos a fio de espada. Quando a gente lê isso aqui, eu lembro dos profetas que Jezabel mandou matar. O profeta não tem valor na sua própria terra, é verdade. Os profetas que Jezabel mandou matar. 1 Reis, capítulo 18. Gente, obrigada pelos presentes. Deus abençoe a vida de vocês. 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, está escrito assim: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e os condenou e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. O profeta Obadias, ele vai sustentar alguns profetas com pão e água. Paz, Edelmo. Com pão e água. Porque eles estavam escondidos em cavernas, porque Jezabel estava mandando matar todos os profetas do Senhor.
e muitos já tinham morrido ao fio da espada. Irmãos, profetas de Deus, profetas do Senhor, eles morreram ao fio da espada. Tem um outro texto, eu lembrei agora desse texto, eu não marquei, está lá em Atos. É Atos 12, né, se eu não me engano, peraí que eu vou achar. Nós falamos já de Estevão, Atos 12. Gente, eu sempre falo, Felipe, é Tiago. Sim, aquela tribulada. Atos 12, versículo 1, tá escrito assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Gente, eu sempre falo Felipe, é Tiago, Line. É Tiago. A fé, ela move. Verdade, Hernandes. Tiago, ele também foi um dos mártires da igreja, assim como Estevão. Ele e Estevão são os mártires que estão registrados na Bíblia. A gente conhece a história e sabemos que os apóstolos, exceto João, o apóstolo João, eles foram também martirizados. Porém, não está registrado na Bíblia. Isso é a história que conta. Mas o que está registrado na Bíblia, desde quando a igreja ela foi fundada por Jesus Cristo, Estevão e Filipe, eles foram mártires. E estes homens, eles tinham fé, gente. Estes homens, eles tinham fé. A gente observa a vida de João Batista, o precursor do Messias, aquele que veio, ele nasceu com um propósito, e o propósito de João Batista era anunciar, era pregar a vinda do Messias. O propósito de João Batista foi cumprido, e esse mesmo homem, este mesmo João Batista, o profeta João Batista, ele foi decapitado. Ele foi preso e foi decapitado. Irmãos, todos estes homens, eles tinham fé. Todos estes homens, eles tinham fé. E em momento nenhum, eles negaram a sua fé. Aí a gente olha para o contexto da carta aos Hebreus, a gente sempre tem que fazer isso, e o propósito do autor da carta aos Hebreus era para que aqueles homens, para aqueles leitores, não abandonassem a fé, ainda que houvesse perseguição, ainda que houvesse calúnia, ainda que a caminhada fosse tanto quanto difícil e as coisas não saíssem como planejado, mas que em momento nenhum eles perdessem a fé. E ele usa exemplo de homens e mulheres que obtiveram vitórias, passagens maravilhosas, a qual nós citamos aqui. Mas ele cita também estes homens que não obtiveram vitórias terrenas, mas que nem assim eles perderam a fé. Nem diante da morte, irmãos. Nem diante da morte eles perderam a fé. A gente vê tanto, até nos dias de hoje, tantas pessoas, tantos homens e mulheres perdendo as suas vidas por não negarem a fé. Porque alguns dizem que hoje é só vitória, porque não conhecem Hebreus 11. Porque se conhecesse Hebreus 11, se conhecesse a história de Estevão, se conhecesse a história de João Batista, se conhecesse a história de todos esses homens que nós citamos aqui, eles iam perceber que a vitória não é aqui. A vitória não é terrena. A vitória não é para hoje. Pode ser sim que Deus queira. Pode ser que Deus queira abrir o mar vermelho e faça você passar com os pés em terra seca.
Pode ser que você seja lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente e você não se queime, não haja nem o cheiro da fumaça em ti. Possa ser que você tenha que enfrentar leões e eles não te firam de forma alguma, nem com um arranhãozinho. Se essa for a vontade de Deus. Mas independente de você ser fiel ou não, independente de você crer ou não, Deus é fiel. Agora, se você for fiel, ainda que neste tempo presente você não obtenha as mesmas vitórias que estes homens e essas mulheres tiveram, pode ter certeza que há um descanso, que há uma promessa preparada para cada um de nós. Gente, olha para o apóstolo Paulo, um dos homens que eu mais admiro. Eu admiro demais o ministério do apóstolo Paulo. Eu admiro demais o ministério desse homem. Ele foi decapitado, irmãos. Ele perdeu a sua cabeça. Porque ele era servo de Cristo. Porque ele pregava o evangelho. Eu não estou falando de um homem que era um homicida. Eu estou falando de um homem que amava. Eu tô falando de um homem que amava Deus sobre todas as coisas. Eu tô falando de um homem que amava o seu próximo. Eu tô falando de um homem que renunciou a absolutamente tudo para viver a vontade e o chamado de Deus. Ele foi decapitado. Se for da vontade de Deus, se for. Rapaz, fico muito contente porque vejo como Cristo tem crescido dentro de você, Aline. Calmaria tem estado em você. Ai, tô sendo provada todo dia. Vamos lá. Os momentos bons e ruins, Deus é fiel. Os apóstolos, irmãos, olha só, né? De 12 apóstolos, Matias, contando com Matias e o apóstolo Paulo, eles foram todos martirizados, mas João foi o único que morreu de morte natural. Não saí não, estou aqui quietinho só escutando. Espírito Santo é poder, luz, amor divino, graça. Mas é sobre isso na explosão que você... A história diz, mais uma vez eu afirmo, não é a Bíblia. A história diz que o apóstolo João, ele foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. A intenção e o propósito só não tinha como ser outro, senão que ele morresse. A história diz que ele não morreu. E porque ele não morreu, ele foi enviado para a ilha de Patmos. Irmãos, a ilha de Patmos não era uma ilha onde as pessoas tiravam férias, não. Na ilha de Patmos era colocado os piores homens que cometeram os piores crimes, que cometeram homicídios. Eram exilados na ilha de Patmos aqueles homens da pior espécie, que cometeram os crimes da pior espécie. E João, o apóstolo João, foi lançado para lá. Aí a gente observa que todos os apóstolos foram martirizados. E João foi o único que morreu de morte natural. Aí a gente vai falar, mas os outros não tinham fé? Irmãos, todos tinham fé. É porque era o propósito de Deus, era a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus vai ser que a gente tenha vitórias. Muitas vezes a vontade de Deus vai ser de que nós passemos pela prova, pelo mar a seco. Mas muitas vezes a vontade de Deus não vai ser essa. Muitas vezes a vontade de Deus vai ser que homens sejam curados, homens sejam libertos. Mas algumas vezes, como o apóstolo Pedro, por exemplo, ele foi liberto da prisão em Atos capítulo 12. Ele foi liberto, um anjo. Deus enviou um anjo dentro da prisão.
e Pedro foi liberto. Mas esse mesmo Pedro, que foi liberto da prisão, em Atos capítulo 12, conta a história que ele foi crucificado de cabeça para baixo. O importante é a gente nunca esquecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Ele sabe o que Ele faz, irmãos. Ele sabe o que Ele faz. Ilha de Pátimo era tipo um asilo? Não, era uma prisão mesmo. Aonde ficavam os piores homens. E ali eles não podiam fugir para lugar nenhum. Não é comum esse tipo de pregação. No versículo 38, o autor aos Hebreus diz assim, ó, homens dos quais o mundo não era digno. Estes homens, irmãos, que a gente não chega nem aos pés. Será que a gente chega aos pés destes homens? Será que a gente chega aos pés de Micaías, do profeta Micaías, do profeta Zacarias, do profeta Jeremias, do profeta Isaías, desses profetas que foram mortos ao fio da espada? Será que a gente chega um pouquinho perto de Estevão, do apóstolo Paulo? Destes homens que, pela fé, não obtiveram vitórias aqui nessa vida. Mas eles nunca abandonaram a fé. Qual é a razão que nós temos? Qual é a desculpa que nós temos para abandonarmos a fé? Qual é a desculpa que nós temos para virarmos as costas para o Evangelho? Qual a desculpa que nós temos para virar as costas para tudo aquilo que o Senhor Jesus ele tem feito por nós? Não só o que Ele fez na cruz do Calvário, mas o que Ele tem feito por nós todos os dias. Eu estava entrando em um montão de outras cidades para fazer o TRT. Qual é a desculpa que nós temos? Irmãos, a gente pode arrumar a melhor desculpa. A desculpa mais comovente do mundo. Mas não é suficiente. A Bíblia diz que o mundo não era digno destes homens. Não era. O mundo não era digno desses homens. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha para o profeta Elias. Olha para o profeta João Batista. Estes homens renunciaram à sua própria vida, os seus próprios desejos, e eu não estou falando apenas dos desejos carnais, as concupiscências da carne. Eu estou falando de formar uma família. Eu estou falando de ter uma profissão. Eu estou falando de ter uma esposa, de ter filhos. Eu estou falando de ter amigos, porque quando eles pregavam aquilo que Deus mandava pregar, eles não tinham amigos, irmãos. Eles renunciaram tudo isso, amigos, famílias, sonhos, projetos, profissão, trabalho, tudo. Eles abriram mão de tudo, irmãos, de tudo. A gente fala, eu abro mão de tudo, mas será mesmo? Gente, eu não consigo. Eu confesso que eu preciso de mais ousadia do Espírito para renunciar ainda muitas coisas que eu ainda não tenho forças, não consigo sozinha renunciar. Estes homens, eles não tinham lugar, assim como o nosso Cristo, para recostar a cabeça. Estes homens, assim como o nosso Cristo, não tinha uma casa para chamar de sua. Agora pergunta para mim, irmã Aline, eles não tinham fé? Irmã Aline, esses homens não tinham fé? Elias não tinha fé? Vivia pelos desertos? Não tinha um lugar para recostar a cabeça, muitas vezes andava por aí fugindo
fugindo de Jezabel, fugindo do rei Acabe. Mas se tem uma coisa, irmãos, que esses homens tinham, era fé. E eu posso te garantir que eles só passaram por tudo isso, só tiveram forças para passar por tudo isso, porque eles tinham fé. O autor aos Hebreus, ele é claro, ele é fito em dizer que pela fé, eles passaram por tudo isso. Peraí. Tinha papel no meu copo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Que tempos bárbaros. Foram muitos tempos bárbaros. Irmã, eu tenho fé. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Sabe o que eu acho lindo? O que eu acho lindo, assim, a Bíblia nos ensina a exortar uns aos outros, a estimular uns aos outros. E quando a gente ministra a palavra, a gente não está dizendo que vocês não têm fé. Eu, por exemplo, não estou dizendo que vocês não têm fé. Só que quando a gente olha para a palavra, a gente faz uma autoanálise. A gente começa a se analisar. E a gente vê que a gente precisa melhorar um pouquinho mais. A gente precisa ter um pouquinho mais de fé. E é para isso que a palavra serve. É justamente para isso que a palavra serve. Eu tenho fé, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais meditar na palavra, eu não preciso mais ouvir uma pregação, eu não preciso mais pregar para alguém. Não, irmãos, é a palavra que nos vivifica todos os dias, a cada dia. Se nós deixarmos de meditar na palavra, se nós deixarmos de ouvir a palavra, nós vamos sim perecer. Porque é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos dá vida. É a palavra que nos renova, é a palavra que nos santifica, irmãos. É a palavra, é a palavra. O autor aos Hebreus está dizendo para aqueles irmãos, olha o exemplo dos nossos antepassados. Olha o exemplo dos nossos irmãos. Olha o exemplo dos patriarcas, dos profetas. Olha o exemplo de Raabe. Olha o exemplo de todos estes. Que alguns obtiveram vitória, outros não. Mas todos eles viveram o que viveram pela fé. E morreram na fé. Sabe o que é isso, irmãos? É ter fé do início ao fim. Ser fiel do início ao fim, até o último dia. E sabe o que é que vai nos manter firme até o último dia? É a palavra. Sabe o que vai nos manter firme até o dia em que nós fecharmos os olhos nessa terra, ou até o dia que Jesus Cristo voltar para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? É a palavra. É a palavra. Se nós não tivermos alicerçados na palavra, na rocha que é Jesus Cristo, irmãos, nós seremos como aquela casa que foi edificada sobre uma areia. Nós seremos como aquela casa que foi edificada sobre areia e veio o vento e veio a tempestade e ela caiu. Mas a casa que é edificada sobre a rocha, vai vir vento. Vai vir tempestade. Não pense que não vai vir, não. Vai vir. Mas ela não vai cair, porque ela tem um alicerce, porque ela tem um fundamento. E o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele começa dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção, a certeza de fatos que não se veem. Aleluia. 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 Versículo 39. Versículo 39. Irmão, fica com Deus. Amém, irmão. Deus abençoe. Obrigada pela presença.
Versículo 39. Boa noite, Andro. Você não vê, mas creio que vai acontecer. Amém. Versículo... eu acho que hoje a gente vai acabar esse capítulo. Versículo 39 está escrito assim. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Olha só, eles obtiveram testemunho não por causa das obras, mas por causa da fé. Aline, mas eles não tiveram obra? Tiveram, mas as obras também foi por meio da fé. Não obtiveram... Todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Cadê o versículo? É 33. Obtiveram promessas. Eu vou grifar isso aqui, que eu vou voltar. Estados Unidos, mano. Olha aqui, Roger. Eu tô marcando aqui um versículo que eu vou citar, porque ele diz assim, ó, no versículo 39... Amém, irmão Fábio, Deus abençoe, obrigada. No versículo 39 ele diz, ó, contudo... Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Aí parece que há uma contradição. Só parece que há uma contradição. Porque no versículo 33, ele disse assim, olha, obtiveram promessas. Como assim? No versículo 33, ele fala que estes homens, essas mulheres, ele acabou de falar de todos os nossos antepassados, os patriarcas, Raabe, Gideão, Sansão, Baraque, Samuel, Davi, os profetas. No versículo 33, ele diz que eles obtiveram promessas. Aí no versículo 39, ele está dizendo que eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Pode até parecer que há uma contradição, mas não há, gente. Mas não há. Oi, Doug, paz Senhor. Eu nem ia reconhecendo você, mudou de foto. Não há contradição, gente. Por quê? Quando ele fala de promessas, ele está falando de promessas terrenas. O que Sansão viveu, o que Davi viveu, o que Raabe viveu, é claro que tem uma promessa superior, mas eles viveram promessas terrenas. Então, quando ele fala no versículo 33 a respeito de promessas, ele está falando de promessas terrenas. Porém, no versículo 39, quando ele diz, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, ele está falando aqui do Messias. Do Messias. É diferente, irmãos. É diferente as promessas de promessa. Aqui é a promessa. E qual é a promessa que esses homens aguardavam? A vinda do Messias, a vinda de um Salvador, a vinda de alguém que ia libertar o povo do jugo da escravidão do pecado, irmãos. Mas, Aline, como é que eles sabiam? Irmãos, desde Gênesis, Deus já havia feito a promessa de um Salvador. A gente vê isso em Gênesis, a gente vê Deus prometendo a Abraão, o próprio Jesus lá no capítulo 8 de João, se eu não me engano. Ele vai dizer assim, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Então, irmãos, eles sabiam, todos os sacrifícios, o templo, as ofertas que eram oferecidas no templo, elas eram um símbolo do Messias. Eles sabiam, eles faziam aquilo, eles faziam todos aqueles ritos, sabendo, tendo consciência de que o Messias havia de vir.
Eles esperavam. Então a promessa que o autor aos Hebreus está falando no versículo 39 é essa promessa. Eles esperavam o Messias, porém eles não viram essa promessa se concretizar. Isaías, o profeta messiânico, ele não viu essa promessa se concretizar. Raabe, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum deles viram essas promessas se concretizar. Irmãos, nós temos uma vantagem, uma pequena vantagem. Uma pequena vantagem. Por quê? Porque nós não vivemos a sombra. Porque nós não vivemos figura. Nós vivemos a realidade. Nós vivemos a realidade daquilo que os nossos antepassados, que foram fiéis até o fim, esperavam. Nós vivemos a realidade. Porém, contudo, entretanto, todavia, há uma cobrança ainda maior. Há uma cobrança ainda maior. Irmãos, se a gente olha para esses irmãos, viveram e morreram pela fé. Nós temos a Escritura, nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não temos desculpa, irmãos. Não temos. Não temos. Nem a gente e nem os leitores, quando o autor aos Hebreus escreve essa carta. Não tem desculpa. Eles não viveram a promessa, porque eles morreram antes que o Messias viesse. Mas eles morreram na fé. No versículo 13, se eu não me engano. Não. Oi. Já mãe faz, filha. Já faço, peraí. Versículo 13 diz que todos eles morreram na fé. Nós temos... eu vou ler o versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Você nem sabe o que é. Por que eles não são aperfeiçoados sem nós? Quem sabe? Quem sabe por que esses homens todos aqui que são citados na galeria dos heróis da fé, por que eles não foram aperfeiçoados? Paz, irmão Alex, seja bem-vindo. Vai, deixa eu ir com essa bosta aí. Vai daí. Meu Deus, tô derrubando. A risada dela. Eles não foram aperfeiçoados. Nós combatemos as religiões e quem matou aqueles foram os religiosos. Aqui na frente. Fala aí por quê. Falo sim. Porque a promessa, a resposta aí no final do versículo, ministração impecável. Porque a promessa de Deus não era apenas para um povo. Não era apenas para a nação de Israel terrena. Era para uma nação espiritual. A promessa era para povos, línguas e nações. Eles foram um povo separado por Deus, assim como eu e você. Nós, irmãos, somos enxertados na família de Abraão. Nós somos filhos, descendentes de Abraão por meio da fé. Logo, esse plano de Deus para a salvação incluía tanto judeus quanto os gentios. E essa promessa, ela só eles são aperfeiçoados quando nós, os gentios, somos enxertados e fazemos parte de uma única família, de um único corpo.
Sem nós, eles não foram aperfeiçoados, porque a promessa de Deus, ela ia muito além, muito além. O plano de Deus é que os gentios também fizessem parte dessa família, fazendo-se também herdeiros da mesma promessa. Através de Cristo, Deus une povos, línguas e nações, tornando todos um só povo. É por isso que eles não foram aperfeiçoados sem nós, porque a promessa era também para os gentios. O evangelho que já estava sendo anunciado lá para Abraão, mas que, porém, eles ainda não tinham a revelação completa do evangelho. O evangelho só vai ser revelado de forma plena para o apóstolo Paulo, a partir do apóstolo Paulo. Está lá em Efésios capítulo 2. Antes disso, irmãos, eles recebiam a promessa, mas eles não tinham ainda o discernimento do tamanho da promessa, do tamanho do plano de salvação de Deus para a humanidade. Antes disso, eles não tinham compreensão. Irmãos, Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai dizer assim, nós conhecemos em parte. Se o apóstolo Paulo, que foi revelado a ele, o evangelho da graça, se o apóstolo Paulo, que foi chamado, é instruído, ensinado pelo próprio Senhor, obrigada, Deus abençoe. Foi instruído e chamado, obrigada, Diel, Deus abençoe. Foi instruído e chamado pelo próprio Senhor. Ele está dizendo que nós conhecemos em parte. Imagine esse povo, os nossos antepassados, que ainda não tinha a plena revelação da palavra, ainda não tinha a plena revelação do evangelho. Irmãos, a gente não precisa de nova revelação, não há novas revelações. Tudo aquilo que precisa ser revelado acerca do plano de salvação para os seus filhos, para a humanidade, está aqui. Está aqui. Eles não viram a promessa se concretizar. Eles viveram na sombra, morreram na fé. Mas nós vivemos uma realidade e nós somos enxertados. Nós fazemos parte da Israel espiritual de Deus. Nós fazemos parte da família de Abraão. Somos herdeiros pela fé. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A nossa responsabilidade é muito maior do que a desses homens. É muito maior. Se estes homens que viveram na sombra foram fiéis até o fim, obedeceram até o fim, irmãos, a nossa responsabilidade é muito maior. O autor aos Hebreus, em toda a sua mensagem, é essa: não abandone a fé. Mas verão, né? Só estão esperando o cumprimento. Sim, Alisson, com certeza. Com certeza. Sabe por que eles vão ver? Sabe por que eles verão tudo se concretizando? Porque aquele que prometeu é fiel. É fiel. Deus não mente, não falha, não erra, não brinca. Ele é fiel. Pelo um fio nós vamos entrar na terra prometida. Ele é fiel. E eles morreram crendo. E eu peço a Deus, irmãos, eu peço a Deus que Ele segure nas minhas mãos, porque ainda que eu não veja se concretizar a promessa da volta de Jesus, eu sei que Ele vai voltar. E ainda que eu não esteja viva no dia que Ele voltar, eu sei que Ele há de me ressuscitar. Porque eu creio. E eu oro a Deus que Ele segure firme nas minhas mãos. Porque até o último dia da minha vida, eu quero continuar crendo que Ele há de voltar. Ele há de voltar para buscar um povo lavado e remido.
Essa é a minha fé. Essa é a fé firmada. A salvação é pelo permanecer. Deus tem coisas grandes para revelar aos que clamam. A fé não é um sentimento, irmãos, qualquer. A fé não é uma emoção. A fé, ela é um firme fundamento. É a base, é o alicerce. É o nosso pilar das coisas que nós esperamos. É a certeza daquilo que nós não vemos. Eu não vejo o céu. Eu não vejo a glória. Eu não vejo o que Isaías viu. Mas eu sei. Eu sei que tá lá. E um dia eu vou ver. Amém, gente?